Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Deus tem palavra espiritual para a sua vida, em o nome de Jesus. O tema de hoje tem por título: Contradições do sistema religioso. É a glória de hoje. É o nome da reunião de hoje. Contradições do sistema religioso. Pastor, o que é sistema religioso? Vamos entender por parte já o assunto. O que é? É o conjunto das religiões que você vê por aí, e até mesmo pela televisão, que tem os mesmos hábitos, as mesmas maneiras e costumes, nas suas pregações, correntes e campanhas. Você olhando para uma, olhando para outra, você vê a mesma coisa. Só muda a forma de falar em algumas coisas, e você até percebe isso. Bom, aquela igreja, aquela outra, é a mesma coisa, só muda a forma de falar, mas os costumes são os mesmos. Os rituais são os mesmos. Um diz, por exemplo, vamos começar a pensar no assunto. Esse objeto foi benzido. Um diz assim, já o outro, esse objeto está consagrado. E o outro, esse aqui está ungido. Mas é tudo a mesma coisa, né? Um diz que está benzido, o outro diz que está consagrado, o outro diz que está ungido. Então, esse conjunto de igrejas que existe por aí, esse padrão, nós chamamos de sistema religioso. É um sistema que, por exemplo, acredita que se você for bom, você vai para o céu. Se não for, você vai para onde? Para o inferno. Se você não se comportar bem, filhinho, você vai para o inferno. É um sistema que acredita que existe Deus, mas que existe o diabo também. E que Deus quer fazer uma grande obra na sua vida, mas o tal do diabo nunca que deixa. Então a gente vê isso, em quase todas elas, o mesmo discurso, a mesma pregação. Eles dizem mais: se as coisas estão favoráveis para você, é Deus. Quem já ouviu isso, levante a sua mão. Se estão favoráveis, é Deus. Se não estiver favorável, é o diabo. O diabo está agindo na sua vida. Tem algo ruim na sua vida. Se algo deu errado na sua vida, foi o diabo. Se deu certo, foi Deus. Deus está contigo, hein? Deu certo. Mas se algo der errado, é o inimigo que está na sua vida. Eles falam mais ou menos o mesmo ABC. Eles falam mais ou menos a mesma coisa. Eles falam, Deus te abençoe. Eles não sabem que já somos o quê? Abençoados. Tem uma passagem tão linda lá no Salmo 45, verso 2, não precisa de você abrir, só anote, que diz: Deus abençoou a mim e a você para sempre. Diga, eu sou um abençoado. Como também Paulo, o apóstolo da graça usado por Deus, diz, olha, em Efésios 1:3, nós estamos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. E o mesmo Paulo, usado por Deus, diz em Gálatas 3:9, os da fé já estão abençoados, como o crente Abraão, amém? Foi abençoado por Deus. Então, na graça, a forma de abençoar mudou. Na lei era Deus te abençoe. Na graça, nós já somos o quê? Abençoados. Diga, eu sou um abençoado de Deus. Porque a graça de Deus, meu amado,
já nos abençoou. E você tem que manter firme essa confissão. Eu sou um abençoado. Faça chuva ou faça sol. Esteja você passando por um momento bom ou difícil. Eu sou um abençoado de Deus. Eu não vou deixar de ser herdeiro, eu não vou deixar de ser abençoado, porque o momento está difícil. Isso é apenas uma tribulação. Isso é apenas uma dificuldade que vai passar. Eu sou um abençoado. Em nome de Jesus. Você não deixa de ser abençoado porque está passando por um problema. Declaro você com a mente de Cristo. Tem pessoas que pensam assim: eu não estou abençoado não, porque se eu tivesse abençoado eu não estaria passando por isso. Então Jesus também, misericórdia. Estava perdido. Estava sem unção. Porque foi para a cruz. Sofreu. Recebeu chicotada, cusparada. Falavam que ele era o próprio diabo. Não é verdade? Beelzebu, é isso mesmo? Né? Então, é o próprio demônio esse Jesus aí. Então, se formos pensar assim, então o Senhor Jesus não estava abençoado. Deus não era com ele. Então nós temos que ter a mente de Cristo. Amém? Esse sistema, quando ora, geralmente oram de uma maneira muito piedosa. Isso é bom falar, a gente ter essa conversa, porque essa maneira piedosa que esse sistema usa é para fazer as pessoas chorarem ou para comover as pessoas a fazer os tais sacrifícios. O sistema religioso. E dessa maneira, não está acontecendo ali orações sinceras. Porque eu estou realizando uma oração para comover, para forçar você a fazer algo. E isso não é uma oração sincera. E ao mesmo tempo que eles oram assim, eles vivem uma certa contradição. Eles falam: Senhor, entramos na tua presença. E onde estava este pastor antes? Se o tempo todo nós estamos na presença de quem? De Deus. Ele estava onde antes? Há contradições nesse sistema religioso. Eles falam como, por exemplo, vamos pensar com a mente de Cristo, e você há de concordar comigo, o sistema religioso diz: Jesus está vivo. E eles cantam, e o povo fala: amém, é verdade, Jesus está vivo. Mas quando chega o dia da Páscoa, a Semana Santa, aí o pastor chama todo mundo na frente, vamos orar e vamos participar da ceia em memória de Jesus. Ou está vivo ou está morto. Porque se eu celebro a Páscoa, a Santa Ceia, em memória de Jesus, então eu estou celebrando a vida ou a morte? A morte. Então veja, é uma contradição. Eles falam: Jesus está vivo. Mas não é só o sistema protestante que fala que Jesus está vivo. Tem também a Igreja Católica. Olha, o nosso Deus, o nosso Jesus está vivo, mas mantém ele pendurado aonde? Na cruz. Isso não é uma contradição? Fala que ele está vivo, mas ainda mantém ele o quê? Morto. E muitas igrejas, antes da Páscoa, fala que Jesus está vivo, mas por conta da Santa Ceia, em memória dele, acaba voltando o pensamento de um Jesus o quê? Morto. Nós estamos aqui para celebrar a vida, viver em novidade de vida. O nosso Deus vive. Diga: ele está em mim. Diga: graças a Deus. Então, eles têm o sistema religioso mais ou menos a mesma maneira. Uns adoram, isso é bom pensar, uns adoram imagens de madeira, de gesso, de metal. Já os outros, sistema religioso também, adora o óleo de soja, o azeite, que eles dizem que é o símbolo do Espírito Santo. Já outros dizem: não, esse óleo aqui é o próprio. Esse aqui é o próprio Espírito Santo. Aqui é 100% Espírito Santo. Já outros têm a mania. Tem sistema que tem a mania, o sistema religioso, de terem objetos ungidos. E eles falam que é Jesus. Uns falam que a rosa é Jesus, o manto é Jesus, a varinha é Jesus. Então eles pensam
que essas coisas, esses elementos são Deus. São pessoas diferentes de nós. Diga, diferente de nós. E nós fazemos questão de sermos diferentes. Diga, graças a Deus. Diga, eu recebo essa palavra. Esse sistema, analisando o que eu estou meditando com vocês, é uma fábrica de loucos. Tudo para eles, por exemplo, é diabo. Você conversa com o crente, eles falam de diabo o tempo todo. Quem já percebeu isso? Você conversa com um crente, tudo ele fala, tudo ele põe o inimigo no meio. Essa situação na tua vida é o inimigo, irmão. Aquele outro problema é o inimigo. Cuidado, cuidado que tem obra do inimigo na tua vida. Então, é uma fábrica de louco, porque tudo que você vai conversar com esse crente, eles põem o inimigo aonde? No meio. Pastor, a minha vizinha é assim, a minha colega de trabalho é desse jeito. Tudo que a gente fala. Olha o diabo, hein? O diabo é atrevido, inimigo. E uma pessoa que conhece a palavra da graça, não pode ficar meio lá e meio cá nessas situações todas que eu estou falando aqui. Ela tem que tomar a decisão que é viver em novidade de vida, naquilo que a graça de Deus traz para você. E não continuar no sistema religioso, que está envelhecido e que só traz o quê? Perturbação. E que Paulo diz em Gálatas capítulo 3, que todo aquele que está debaixo da lei, está debaixo de maldição. E qual é a maldição? Para quem quer continuar na lei, é justamente não ter entendimento da palavra. Essa é a maldição. Por querer continuar lá, não tem entendimento das coisas espirituais. E é verdade, são pessoas que não entendem nada da Bíblia. Você conversa com essas pessoas, elas não sabem de nada. Elas não sabem nem o que é lei, o que é graça. Você fala as coisas espirituais, elas não entendem. Porque estão debaixo de maldição, que é a lei, que é esse sistema religioso. Tem um abençoado que entrou em contato comigo por esses dias, eu até comentei com vocês, que ele ouviu a nossa pregação, estava triste, estava deprimido, mas quando ele ouviu a nossa pregação, a palavra deu para ele vida, bom ânimo, vontade de viver. Mas só que em seguida, a pessoa ela tem que tomar uma atitude, sair da lei e viver o quê? Na graça. E ele falou para mim, pastor, com aquela palavra que eu ouvi, que foi justamente o tema Enfrentando e Vencendo os Desafios de um Novo Tempo, parte 2, eu recebi vida através daquela pregação. Aquela palavra me tirou da depressão. Só que tem um porém. No final de semana eu vou para a igreja do sistema da lei. Lá o pastor fala de diabo, ele sempre repete as mesmas coisas, mas ele fala que se a gente não for congregar lá o inimigo, então são pessoas que precisam tomar uma decisão, confiar em Deus e viver de forma definitiva na graça. Amém? Tomar uma decisão. E pior, é uma pessoa que a palavra da graça dá vida, mas na hora de investir, dízimos e ofertas, ele falou que investe na lei. Eu recebo esse amado irmão lá de Sergipe, ele deve estar me ouvindo agora, com certeza, ele tomando a atitude que você tomou, que é de confiar em Deus e viver a graça de Deus. Porque quem vive a graça de Deus tira do nosso coração todo medo, toda perturbação que o sistema religioso colocou um dia na sua mente, no seu coração. Nós estávamos desequilibrados, nós tínhamos medo de tudo, porém a graça edificou o nosso coração, a nossa mente. Mas foi necessário uma decisão, uma atitude sua. Eu vou virar essa página e vou viver a graça de Deus. Você hoje não sente falta do sistema mais. Você passa na porta, não sinto falta de nada disso aqui. E às vezes até longe, né? Eu quero até passar longe disso aqui. Por quê? Porque a palavra da graça tem o poder de edificar, de dar vida, como dizem Atos. A palavra da graça.
Então, para essa edificação acontecer, essa transformação, você tomar posse, meu amado irmão, você que me ouve agora, você tem que tomar uma decisão, que é viver a graça de Deus e investir na graça de Deus. Porque nós temos que investir na boa terra, e não no lugar que traz perturbação. Nós temos que investir o nosso semear em um lugar que a palavra dá fruto aqui dentro, que prospera o nosso coração aqui dentro. A palavra da graça que você ouve aqui, antes de prosperar você nas finanças, prospera você aí dentro no coração. Amém. Você sai daqui com aquela paz, com aquela determinação, com aquela garra, com aquela vontade de viver, com aquela vontade de lutar, com aquela esperança. Deus é comigo mesmo, tem anjos que vão me respaldar. Tudo isso é a força da palavra da graça de Deus. Porque nós acreditamos no Deus vivo e todo-poderoso que vive em nós. Amém. E esse tem sido o nosso ensino aqui. Amém? Diga, eu recebo essa palavra. Tem um casal, assim como muitas pessoas que estão me ouvindo agora, tem um casal lá em Minas Gerais, que eu quero que vocês louvem pela vida deles, seu Geraldo e Dona Maria Yolanda. Receba esse louvor, receba o carinho da igreja amada. Esse casal de Minas Gerais, eles falaram para mim, pastor, tem um monte de igreja aqui perto de casa, um monte, mas é aquela coisa, quando a gente ouve a palavra da graça, a gente tem que tomar uma decisão de virar a página, e foi o que eles fizeram. Tudo que a gente realiza aqui, eles participam como se eles estivessem na igreja. Quando eu falo, receba essa palavra, o seu Geraldo fala e a Dona Maria Yolanda fala, eu recebo essa palavra. Quando é na saúde, quando é na prosperidade para declarar, um declara para o outro. A prosperidade, a saúde. Quando eu falo, fique de pé aqui na gravação, em casa eles fazem o mesmo. Ficam de pé e participam da oração como se estivesse na igreja. Estão reinando em vida. Pastor, eu não sinto mais falta do sistema religioso, eu não tenho mais aquele medo no meu coração que eu tinha antes, das palavras do diabo e daquilo tudo que se fala no sistema religioso, porque hoje eu creio, eu tenho certeza, a palavra me deu isso, que todo mal está destruído, só existe um chefe nesse mundo, Deus. Essa força que a palavra dá, está no coração deles dois. E de muitos que estão me ouvindo também. Mas é necessário tomar a decisão. Espera aí, eu tenho que tomar a decisão que é viver em novidade de vida, que é a palavra da graça, e sair desse lugar aqui. E quando você toma essa decisão, você não sente mais falta, porque o Espírito Santo dá o que você estava precisando, e que aquele sistema jamais ia preencher você. Jamais. Porque a pregação deles não é para o espírito, e sim para a carne. Uma outra coisa que é muito característica do sistema religioso é que eles olham para a aparência das pessoas. Isso é importante falar. Tem igrejas que a mulher não pode usar calça comprida, que a mulher não pode cortar o cabelo, que a mulher não pode usar um batom, uma maquiagem. Ou seja, ela é proibida de cuidar do seu corpo. Tem lugares com o nome de igreja que a mulher não pode, ela é proibida, por um ensino que parece ser bíblico, mas não é bíblico, porque não está na Bíblia. A mulher não pode raspar a perna. Ou seja, é higiênico isso. Como cortar o cabelo, usar batom e etc e tal. Você está cuidando do seu corpo. Tem igrejas do sistema que o homem não pode usar bermuda, não pode ter bigode. Ou seja, são lugares que estão preocupados com a aparência. O que torna uma mulher virtuosa, isso é muito importante falar, não é se ela vai usar o batom ou não, e sim o seu coração, a sua vida na palavra, o seu compromisso com Deus, é isso que tem valor. Amém. E não se ela vai usar o batom ou não, se vai cortar o cabelo ou não. Nem isso que vai fazer dela uma mulher virtuosa, mas sim o seu coração em Deus, a sua vida em Deus, a sua comunhão no Senhor. Então tem muitos ministérios que olham para a aparência das pessoas, ou seja, usos e costumes que são pregados como bíblicos,
mas que na verdade não está na Bíblia. A questão, o problema, é se a pessoa exagera, se há um excesso na vida dela. Porque tem pessoas que começam a idolatrar o corpo, né? Cultuar o corpo, e se esquece da vida espiritual. Não, eu tenho que malhar bastante, eu tenho que cuidar de mim, eu não tenho tempo não, que eu tenho que ir para o meu salão, eu tenho que cortar cabelo, eu tenho que arrumar a minha vida, eu tenho que cuidar do meu corpo, e é aquela coisa, aquela preocupação com o corpo tão grande que se esquece da vida espiritual. Então, o exagero é um problema. O excesso, porque você não pode fazer do seu rosto uma árvore de Natal, não é verdade? Um monte de coisa e etc e tal. O excesso não fica legal. Então, a Bíblia diz que o equilíbrio, a moderação é muito importante na vida de um cristão da graça de Deus. Mas que na Bíblia está proibido, é proibido a mulher usar batom vermelho, isto não existe. Ou cortar o cabelo. Você deve, mulher, se cuidar, cuide bem do seu corpo. Aquilo que você puder fazer, você faça. Agora, o exagero é que é um problema. Quando Jesus se aproximava das pessoas, o que ele fazia? Será que é isso que a gente vê no sistema religioso? Que o sistema religioso faz e dá para o povo? Será que era isso que Jesus fazia quando ele se aproximava das pessoas? Será que ele ficava dando coisas? Será que ele ficava falando essas coisas? Vamos fazer um passeio rápido na Bíblia para ter o entendimento disso. Marcos capítulo 2, a partir do verso 13. Vamos começar pelo livro histórico de Marcos, capítulo 2, verso 13. E assim diz o livro de Marcos, aqui ó, capítulo 2, verso 13. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. O que fazia Jesus perto das pessoas? Ensinava. E através do seu ensino, dava a esse povo o quê? Esperança. Através da palavra de quem? De Deus. Vai pensando com a mente de Cristo, vá anotando tudo, e vamos para Lucas. 13 é o capítulo, verso 10. Vamos seguindo. E assim diz o livro histórico de Lucas, 13 é o capítulo, a partir do verso 10. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. Seguindo, aqui ainda em Lucas, capítulo 19, verso 47 agora. Vejamos mais. 19, 47. Note bem, declaro você com a mente de Cristo, que o que estamos lendo até agora diz, Jesus ensinava. Ele não ficava dando azeite da China para ninguém, ou de Israel. Ele ensinava a palavra. Declaro você com a mente de Cristo. E nem ficava falando, olha, essa sua saia, irmã, tá, ó, o apóstolo Pedro, mede ali, para ver se está no padrão. Mede ali, que eu acho que não está no padrão, não. Não. O nosso Senhor Jesus, ele estava focado na palavra, em ensinar a palavra de Deus. Ele não ficava olhando para a aparência de ninguém. É bom a gente até meditar naquela mulher samaritana, cheia de condenação, por conta dos maridos que ela já teve, que não foi um só, foram vários. E Jesus falou, olha, fique em paz, eu não vim aqui para condenar você, eu vim aqui para te dar a palavra de Deus. Eu estou com sede, tira um pouco de água do poço para mim, que após isso eu vou te dar uma outra água, que é melhor do que essa. E essa vai saciar a tua sede, vai tirar a dor do teu coração, porque você é uma mulher sofrida. Porque as pessoas te maltratam por causa dessa vida, te humilham por causa dessa vida. Porque o seu primeiro casamento não deu certo, o segundo não deu certo. Você não é uma pessoa feliz e todo mundo fala dessa tua vida.
Então eu estou aqui para te dar consolo através da palavra do meu Pai. Então, isso mostra que Jesus não olhava e a preocupação dele, o foco dele era ensinar a palavra. O convite aqui na Igreja Vida Cristã é o mesmo. Ensinar. Vinde os cansados e sobrecarregados. Porque a graça de Deus está aqui para te aliviar, meu irmão. Está aqui para te aliviar. Te dar consolo, paz no seu coração. Nós estamos aqui para fazer exatamente o que Jesus fazia. Ensinar a palavra de Deus. Como diz aqui em Lucas 19:47. Diariamente, Jesus fazia correntes e campanhas e mandava os apóstolos distribuir a rosa ungida e vários pedaços de manto. Não. Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam o quê? Eliminá-lo, matá-lo. Que coisa, hein? Perseguição. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava o quê? Dominado por ele. Ou seja, a palavra tinha muito mais poder do que aquela situação. É como diz, né, a Bíblia: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Coisa boa, né? A palavra fazia com que aquele povo não atinasse para uma outra coisa, e sim para Jesus. Não, nós estamos firmes aqui, Jesus. Nós não vamos retroceder, não. É aqui, vamos ficar aqui na palavra. Está fazendo bem ao nosso coração. Tem gente querendo tirar a gente do espiritual, mas nós não vamos sair. Estamos aqui firmes, em o nome de Jesus. Porque é a palavra que cura. Porque é a palavra que prospera. É a palavra que dá jeito dentro da gente. Então nós vamos continuar firme aqui, Jesus. E eu assim declaro todos vocês também. Vejamos o que diz também o livro histórico de João, capítulo 8, verso 2. 8:2. Olha só. Assim diz o livro histórico de João, capítulo 8, verso 2. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentando, os ensinava. Diga graças a Deus. Então a gente vê o tempo todo que no ministério do Senhor Jesus não existia o que a gente vê no sistema religioso. Quando Jesus se aproximava das pessoas, era para ensinar só a palavra. E através da palavra, ele dava esperança para as pessoas. Ele dava consolo para as pessoas. Ele curava as pessoas. Ele prosperava aquele coração. Tudo através da palavra. É por isso que aqui não tem nenhuma bugiganga religiosa que essas pastoradas lá fora dão para o povo. É a palavra abençoada. O remédio para curar todo o teu ser. Louve ao seu Deus. Todo o teu ser. Ainda aqui em João, vejamos o capítulo 15, verso 5. É bom esse passeio na Bíblia, para você ter esse entendimento e poder passar para outras pessoas. Ô irmão, você vem aqui me convidar para a corrente, para pegar isso e pegar aquilo, pegar a rosa, porque a rosa é Jesus. Você está me chamando para pegar o porrete de pau, que chamam e que falam que é o cajado ungido. Mas Jesus não fazia essas coisas. Ele ensinava a palavra. É a palavra que vai realizar o que eu preciso. Então, vamos pensar com a mente de Cristo. João, livro histórico, capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis o quê?
fazer. Agora vamos dar um pulo para o verso 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes, e vos será feito. Diga, eu recebo essa palavra. Então, se a gente permanece no ensino de Jesus, eu tomo posse daquilo que eu preciso. Se permanecerdes em mim, ou seja, se você permanecer no meu ensino, vai dar certo. Não é em outra coisa. Então, o convite do Senhor Jesus, o tempo todo, nesse passeio rápido que a gente fez na Bíblia, o convite dele o tempo todo era: venha aprender a palavra de Deus. Venha aprender a palavra de Deus. O mesmo temos que fazer aqui. Ele não falava, venha receber isso, ou venha receber aquilo. Ele ensinava a palavra. Jesus não falava, venha participar das 10 semanas do poder. Ele não falava, venha participar das 10 semanas da prosperidade. Ele não falava, olha, hoje nós vamos derrubar a muralha, hein? Ele não falava essas coisas. Hoje a gente vai derrubar o gigante, hein? O Senhor Jesus em nenhum momento realizou qualquer ritual nesse sentido. E nem tampouco distribuiu bungigangas religiosas, que a pastorada religiosa costuma dar para as pessoas. Porrete de pau ungido, água ungida, espada de plástico, terra do armazém, que falam que é de Israel, também ungida, pedra, azeite ungido, sal grosso, arruda, olha, tanta coisa. Uma pessoa que sai atrás disso, você que está me ouvindo, irmão, você que sai atrás disso, é porque está insatisfeito com Deus. Insatisfeito com Deus. Deus e sua palavra não lhe é suficiente, não lhe basta. Deus não é suficiente para você. Uma pessoa que sai atrás dessas coisas, é porque Deus não é suficiente para ela. Eu creio, e creio que você também, que a nossa única esperança é o Senhor. Do jeito que está escrito aqui. Ele diz, sem mim você não pode nada. Eu creio que Ele é a solução. E eu declaro você também que me ouve crendo, abençoado de Deus. É o único caminho para te dar consolo. É o único caminho para te ajudar. É o único caminho para te prosperar. É o único caminho para te dar cura para este corpo doente e sofrido em nome de Jesus. É o único. É o único. Outra coisa, não seja independente de Deus. Porque ele diz aqui, em João 15, verso 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis o quê? Fazer. Então isso me ensina que eu não posso viver uma vida independente de Deus. As coisas de Deus é algo necessário. Você tem que estar em comunhão com Ele. Não se ache o bom, o forte, porque assim os abismos só vão aumentando em sua vida. Todo mundo aqui depende de Deus. Não pense de uma outra maneira. É do jeito que está escrito aqui. Jesus está dizendo, olha, sem mim a tua vida não vai para frente. Não vai. As coisas não vão dar certo. É ligado a mim. É em comunhão com a minha palavra. E o meu ensino, a minha palavra, vai trazer a existência que você precisa. Diga, eu recebo. A sua força, as coisas materiais não são suficientes para resolver as coisas em nossa vida. Não são. Existem coisas em nossa vida que você pode reunir todo o dinheiro, toda pedra preciosa desta terra, que você não vai conseguir ter.
o que você precisa como solução para a sua vida. Mas Deus te dá. Você pode reunir todo o teu dinheiro, mas isso não traz solução para aquilo que você precisa, que você quer ter, mas Deus te dá. Porque Ele diz, se você permanecer em mim, mas permanecer mesmo, você vai pedir e eu vou realizar. Amém. E já tem coisas que a gente junta de cá, junta de lá, dinheiro, e isso e aquilo, e a gente não consegue solução para aquilo. Declaro você com a mente de Cristo. Amém? A palavra de Deus diz, se permaneceres em mim, e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então, bem-aventurado quem busca o ensino, quem procura aprender dele. É um bem-aventurado. Seguindo aqui no livro histórico de João, capítulo 15, vamos ao verso 16. Aqui tem algo muito importante para a gente aprender também. João 15, 16. Uma outra coisa que é característica do sistema é a mania que eles têm de chamar as pessoas para aceitar Jesus. Irmão, você tem que aceitar Jesus. Você já aceitou Ele hoje? Já aceitou, irmão? Tem que aceitar, hein? Tem que aceitar. Será que nós temos que aceitar Jesus? Vejamos o que diz aqui João 15, 16. Não foste vós que me escolhestes, a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, e vos designei para que vades e deis o que? Fruto, e o vosso fruto o que? Permaneça. A fim de que? Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Diga, eu recebo essa palavra. Louve ao seu Deus. Com essa leitura, somos nós que aceitamos a Jesus? Não. Você já foi escolhido por Ele, mas você já fez parte de uma igreja, um dia, que te chamou para aceitar Jesus, não é verdade? Você já fez parte. Como se fosse algo que partisse de você. Porque a Bíblia diz aqui que foi Ele que nos escolheu. Aqui você não está na condição de escolher a Jesus, de recusar, de deixar para depois. Depois eu aceito. Não, depois não. A verdade é que Ele já nos aceitou. Por isso que aqui não tem a oração para aceitar Jesus. Nós estamos lendo, nós estamos aprendendo com Bíblia a verdade de Deus para as nossas vidas. Diga graças a Deus. Vamos agora à primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 7. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Vejamos o que o apóstolo Paulo tem aqui para nos ensinar a respeito do assunto de hoje. Capítulo 4, verso 7, primeira carta dele a Timóteo. E diz assim: mas rejeita as fábulas profanas de velhas o quê? Caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Diga, na graça de Deus. O que é uma coisa caduca, pastor Sandro? O que é uma coisa caduca? É andar como o sistema religioso anda. Fazendo todo ano as mesmas coisas que nunca termina. E por conta disso não avançam para as coisas espirituais, para o que Jesus fez na cruz. Eles vivem como se Jesus não tivesse feito nada na cruz, e que agora eles vão fazer. Isso é uma coisa caduca, porque eles pregam, eles falam de uma maneira como se Jesus não tivesse feito. Eles é que vão fazer. Eles é que vão libertar, salvar, levar você a aceitar Jesus. A Bíblia diz que Jesus me salvou. Então eu tenho que aceitar isso em minha vida e dizer graças a Deus, eu estou salvo pelo sacrifício de Jesus. Mas há uma contradição, eles falam, olha, Jesus foi à cruz, derramou o seu sangue por nós, você está salvo, mas vamos agora fazer isso e aquilo para que você seja salvo. Que
contradição, meu Deus do céu. Eles dizem que Jesus fez isso e aquilo, e depois vai para frente e volta para trás. Jesus te libertou, abençoado. Ele destruiu o diabo. Você está liberto. Amém, pessoal? Você recebe que está liberto? Eu penso, estamos libertos. Então vamos agora fazer a oração para expulsar o diabo. Não é uma contradição. Porque fala que você está liberto, fala que o mal foi destruído, e em seguida, vamos fazer a oração para que você seja liberto do diabo. Então, você vê por essas atitudes que há uma contradição do sistema religioso. É como o tema diz, contradições do sistema religioso. Vamos agora a Hebreus 7, verso 18. Hebreus 7, 18. Aqui fala acerca da lei que foi cancelada. E se ela está cancelada, nós temos que viver pela graça de Deus. E assim diz Hebreus 7, 18. Portanto, por um lado se revoga a anterior o quê? Ordenança, ou seja, a lei está cancelada por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado se introduz a esperança superior pela qual nos chegamos a quem? A Deus. A lei como vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, respeitar pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não roube porque você tem que querer só o que é seu, só adorarás ao Senhor teu Deus. Essas leis como vontade de Deus permanecem para sempre. Como semear também é uma vontade de Deus que permanece, porque lá em Gênesis capítulo 8, verso 22 diz: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Agora, os costumes da lei, as obras da lei de Moisés acabaram. Porém, as leis, como vontade de Deus, permanece para sempre. E para você saber o que permanece e o que não permanece, você tem que estar congregando, abençoado, para ir aprendendo de glória em glória. Por exemplo, os sacrifícios de animais era algo para a purificação de pecados. Isso não permanece porque o sangue derramado na cruz já nos justificou. Então aquilo que era feito na lei, sacrifício de animais, para justificação, acabou. O que permanece agora é o sacrifício de Jesus. Outros costumes da lei, lavamentos, acabou também. Batismo em águas, em Romanos 6,3 diz: você já foi batizado no batismo de Cristo. E uma vez que você foi batizado no batismo de Cristo, você não precisa mais estar atrás do batismo em águas. Páscoa, outro costume da lei. A Páscoa é um ritual judaico da lei. Paulo diz, na primeira carta dele aos Coríntios 5,7, que a nossa Páscoa agora é Cristo. O Cordeiro foi sacrificado para tirar o pecado do povo. Então não precisamos mais continuar com o pão e o vinho. Jesus é Espírito e em Espírito Ele já vive dentro de nós. Então você já está ceando com Ele o tempo todo. Como diz em Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Que o Senhor Jesus está ceando o tempo todo com você, em nome de Jesus. Vejamos também o que diz aqui, Hebreus 8:7. 8:7 de Hebreus. E assim diz, Hebreus 8:7. Se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, a lei, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar
para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Essas leis são a vontade de Deus, que está em sua mente. Pastor, como que eu sei que está na minha mente a vontade de Deus? Essas leis que são a vontade de Deus, como é que eu sei? Quando você faz uma coisa errada, tem um sinal dentro de você que apita. Se há esse apito em você, as leis do Senhor estão em você. Você é um filho de Deus. Diga, eu recebo esse entendimento. Tem gente que não tem esse apito e sai errando, sem freio. Já você tem o apito. Um exemplo a se pensar: ai meu Deus, esse agir meu não está certo. Olha as leis de Deus, a vontade de Deus apitando em você. Elas estão aí. Ai meu Deus, eu não deveria ter falado dessa maneira, da forma que eu falei com essa pessoa. Eu agi muito mal. Olha as leis de Deus, a vontade de Deus que permanece para sempre, apitando aí dentro de você. É assim que você sabe se você tem as leis de Deus ou não dentro de você. E se esse apito tem acontecido em sua vida, as leis estão aí dentro de você. Louve ao Senhor. Está aí. E o bom é que, sem ninguém dizer nada, Deus, Ele conversa com você. Não é verdade? Ele vai conduzindo a sua vida. Seguindo um pouquinho mais, no verso 11 do capítulo 8 de Hebreus, diz assim: e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Isso aqui é muito lindo, porque na medida que você vai ouvindo, aí sentadinho, a palavra de Deus, vai se alimentando da palavra que Deus ministra aqui através das nossas vidas, e eu me sinto muito honrado em ministrar a palavra da graça de Deus, você vai tendo entendimento. Se eu ministro uma coisa, você já começa a entender 2, 3, 4. Puxa vida, é como o pastor usado por Deus falou: eu sou um abençoado, eu não sou um pecador, eu sou um justificado, eu sou um eleito de Deus, e através desse assunto eu já compreendi aquilo, entendi aquilo. A espadinha vai cortando, vai passando, como diz lá em Hebreus. Bom, isso não convém mais na minha vida. Você mesmo vai entendendo as coisas. Não precisa que alguém fale para você. Você já tem o entendimento do que você tem que fazer. Você só faz o errado se você quiser. Ainda aqui em Hebreus, para terminar, vejamos o capítulo 10, 9. 10, 9. E diz assim, Hebreus 10, 9. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. E qual é a vontade de Deus? Remove o primeiro para estabelecer o quê?
O segundo, diga: a graça de Deus. Remove a lei abençoada, estabelece a graça de Deus em tua vida. É isso que eu declaro para você que está me ouvindo, abençoado. Estabeleça em sua vida a graça do Senhor Jesus Cristo e saia da lei. E saia da lei. Desse sistema religioso que só traz perturbação, medo e condenação para as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Então, no assunto de hoje, a gente entendeu como devemos caminhar na graça do Senhor Jesus Cristo. Qual é a palavra? Qual é o assunto que transforma? A graça de Deus. O ensino. Era isso que Jesus passava para as pessoas quando ele estava perto do rebanho. E é isso que nós temos que fazer aqui, e é isso que você tem que fazer em casa. A igreja precisa também acontecer na tua casa, para que quando você chame os filhos ou o parente, não haja nele uma indisposição, por estar acostumado a ouvir de você as coisas de Deus. Então, vir à igreja já é algo bom, porque a igreja já está acontecendo em casa, ela começa em casa. Então, fale de Deus para os seus filhos, para os seus familiares, para que haja o bom ânimo de estar aqui. A pessoa não sente uma diferença, porque tem pessoas que, por não ouvir as coisas de Deus em casa, quando você chama para a igreja, é tanta dificuldade, então acostume os seus filhos, as pessoas da sua casa, com as coisas de Deus, para que quando chegar o dia de congregar, ela não sinta nenhuma indisposição. Puxa vida, em casa também e aqui, eu me sinto à vontade, porque lá em casa se fala de Deus também, como aqui. Por isso que eu me sinto bem quando é o dia de estar congregando. Graças a Deus, declaro você tendo a melhor semana da sua vida, e essa palavra produzindo muitos frutos, muitos milagres, em um nome de Jesus. Tchau a todos e até a próxima reunião. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.